Lendo. Por que que ela não falou nada, essa mulher? Já está falando. Vou dar trabalho para o pessoal da edição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está chegando aí? Hoje o nosso tema é prova escrita de concurso. Por quê, gente? Porque tem muita vaga aberta. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas é um volume de concurso aberto. Por quê? Estamos na virada de carreira. Nós temos muito professor aposentando. E essa virada de carreira abre oportunidade para várias áreas ao mesmo tempo. Vocês podem estar percebendo que não se abre muito um edital para uma vaga, duas vagas. Por quê? Porque fazer concurso público é muito oneroso para a universidade. Então, espera-se que tenha um volume maior de necessidade, de demanda, de vagas, para a gente abrir, por exemplo, um concurso único, como a UFLA fez, inclusive com professor visitante, professor titular, professor substituto tem que ser separado, porque o tipo de vaga é separado, mas enfim, a gente está percebendo esse volume gigantesco e você que tem doutorado, você que quer ser pesquisador, professor numa universidade pública, tem que ficar atento. Primeiro, grande segredo: estude o edital. Todas as minhas falas vão girar em torno disso. Por quê? Porque eu já tive problemas com isso. Nós já vimos muita gente boa ficar de fora porque não leu o edital. Nós já vimos pessoas chegarem no concurso para fazer uma prova escrita sem nenhum material. E esse edital permitia uma consulta. Imagina você poder consultar suas anotações uma hora antes, fazer aquela revisão rápida, montar a estrutura igual a gente ensina aqui. Os alunos chegam aqui montando a estrutura da prova, para não esquecer. Então, a gente faz tipo um esqueletinho. Por quê? Porque se você segue uma estrutura, na hora que você monta o seu texto, você vai só encaixando as suas ideias naquela estrutura. Fica muito mais fácil de você lembrar, de fazer as conexões que precisa, de citar os autores. Obviamente, na minha época, quem conseguia citar autor era um destaque, era algo inédito, era algo assim que ninguém esperava, porque era um texto dissertativo. Hoje já tem edital pedindo isso, obrigando, entre aspas, o aluno a citar isso, o candidato a citar isso. Já tem gente pontuando no barema a capacidade de análise crítica das referências citadas. Olha só, não é só colocar o autor lá dentro, mas não. Você tem que conectar ele às suas ideias. Então, primeira coisa que nós vamos aprender a fazer aqui hoje. O nosso texto, ele tem que ser estruturado. Eu tenho que ter um início, eu tenho que ter um meio, eu tenho que ter um fim. A banca tem que fluir a leitura e entender que você é o candidato certo para aquela vaga. Pensa assim, não é só mais um texto, não é um artigo científico, nós podemos dialogar sobre isso depois com vocês. Eu sei que tem muita gente escrevendo artigo científico, tá errado, se eu tivesse na banca, não ia passar. Por quê? Porque lá fala claramente um texto dissertativo, e não necessariamente um artigo é um texto dissertativo. Ele tem a linguagem dissertativa, na maioria das vezes, em quase todas as áreas, porque há áreas, no ensaio teórico, por exemplo, filosófico, epistemológico, não se usa linguagem dissertativa. Então, temos que tomar cuidado com isso, senão a gente está usando a linguagem errada, no lugar errado, na hora errada. Aonde a gente descobre isso? Lendo o edital. Porque o edital vai falar claramente, inclusive ele tem que falar como vai ser a prova, a duração da prova, como que são os critérios de correção da prova escrita, para você que está fazendo um concurso ter certeza de como você vai ser avaliado. Então, batendo um papo bonitinho com vocês e mostrando aqui como que nós vamos trabalhar o nosso tema de hoje. Já deixei até plugado alguns sites aqui que nós vamos utilizar. Então, pensa comigo, o que que eu quero aqui hoje? Mostrar como é que é uma prova escrita? Ensinar vocês a fazer uma redação? Acho que não, né? Já está todo mundo doutor, já está todo mundo craque nisso.
existe a resposta certa na prova escrita para o seu perfil de vaga, para o seu edital específico, para o programa, para a universidade. Ou seja, de novo, a gente precisa prestar atenção. Como a gente estrutura essa resposta para que, na hora que a banca leia a sua redação, na hora que ela leia a sua dissertação, ela vá simplesmente acompanhando o seu raciocínio, entendendo o que você quer dizer com isso e não vai ficar na dúvida. Não vai ficar na dúvida. Eu acho que esse é o ponto principal. Sabe quando a gente lê um texto e fica assim, será que isso é realmente a pessoa ou ela está aqui criando um personagem, fantasiando? A minha leitura da minha prova escrita diz muito sobre mim, inclusive. É outro ponto que alguns editais deixam a banca escolher se vai ter leitura pública. Na minha época era obrigatório. Por que obrigatório? Para evitar justamente aquela leitura subjetiva, aquela falsa sensação ou aquela sensação ruim de que será que tem candidato favorecido, privilegiado? E quando você lê a prova de todo mundo, ai, a gente sabe, né? Se a gente foi bem ou não, se o nosso texto está se destacando ou não, e a gente sabe, inclusive, identificar textos melhores que o nosso. Então, a leitura pública é um ato, na minha opinião, necessário, mas não se engane. Eu discordo de quem continua falando que a leitura é subjetiva, a avaliação é subjetiva. Não é. Não é porque tem barema, tem critérios, tem pontos para cada um dos critérios exigidos. E se a gente constrói o texto garantindo cada um desses pontos, vai ficar muito difícil uma banca fazer uma leitura subjetiva da sua prova. E aí, como fazer isso então? No nosso aula de hoje, nós vamos então mostrar para vocês o que que a banca quer na prova escrita. Eu acho que esse é o primeiro ponto que ninguém conversa sobre isso, ninguém fala sobre isso. Quantos candidatos, quantos de nós, da minha geração, que começou há 20 anos atrás, simplesmente chegou no concurso assim, vou ver o que que é, como que é, não sei, não sei o que vai acontecer. Por quê? Porque ninguém ensina a gente, durante o doutorado, durante a pós-graduação, a se preparar para o concurso público, a de fato ser um professor. A gente vai se formando e se construindo. Nós temos um método chamado 3C. A gente vai contextualizar, a gente vai construir argumentos e a gente vai sempre concluir com um propósito. Garanto a vocês, funciona. Eu não descobri isso fácil. Eu descobri isso por acaso. Quando eu comecei a examinar como eu tinha feito o meu concurso. Como começar, quando no Instagram, como foi que eu tinha sido aprovada? Numa época que ninguém falava sobre concurso. E aí eu pensei em minha prova escrita. Porque o primeiro concurso que eu fiz, eu estava no pós-doutorado, fiz um concurso para substituto e passei. Inclusive, eu tirei nota 10 de todos os membros da banca na prova escrita, o que é raríssimo. Por quê? Porque caiu um tema que eu dominava muito, óbvio, a gente precisa dar um pouco de sorte nisso. Tem uns temas que você gosta, tem uns temas que você não vai bem, e tem uns temas que você é fera. E eu caí num tema que eu era fera. E aí, construir algo igualzinho eu fazia minha redação de Enem. Eu não sei por que naquele momento me pareceu, vamos dizer assim, pertinente eu arriscar a fazer uma prova estilo Enem. E aí, quando eu fui citando todos os autores, quando eu mostrei os modelos de saúde e doença, no meu caso da saúde coletiva, que eu precisava percorrer para construir um conceito de como eu me via como sanitarista, professora da graduação em saúde coletiva, isso encantou a banca. Encantou a banca. E aí, eu nem cheguei a assumir esse concurso, para falar bem a verdade. Logo apareceu outro, que era realmente uma vaga para efetivo na área de bioestatística, no curso Saúde Coletiva. Eu falei, Deus, essa vaga é minha, foi feito para mim, no meio da Amazônia, numa cidade chamada Marabá, que eu nem sabia onde ficava no mapa, de bioestatística, gente. Ah,
Só quem gosta de bioestatística, só quem já deu aula de estatística, ou já sofreu com estatística, sabe o quanto que essa vaga é muito específica. E realmente, meu ponto de prova, por exemplo, tinham coisas como. E aí, quando eu li o ponto de prova, porque eu estudei o edital, eu falei: aí é que não vai ter muita gente mesmo. Aí é que é a minha chance de mostrar o meu valor. Por quê? Porque lá tinha conceitos do tipo capital social dentro do perfil de bioestatística e epidemiologia. E eu tenho epidemiologia social graças à minha orientadora, que começou a estudar capital social quando eu estava no mestrado. O programa, né, se identificou com esse conceito e começamos a estudar os determinantes sociais de saúde pela perspectiva do capital social. Olha só isso. Isso é o edital para você. Quando você identifica um ponto que normalmente não é muito comum aquela área, para aquele perfil, para aquela vaga, e você sabe, e você domina, esse é o seu edital. Eu não quero desanimar vocês, porque tem gente aqui que vai precisar fazer a prova ou tentar os concursos em determinados campos, universidades, cidades, claro, né? Tem gente que tem família, tem gente que tem filho. Não vai ficar podendo vir para o Amazonas, para cá, para o norte, ficar tentando concurso. Sim, você precisa estudar bem se essa vaga é para você, se essa vaga é sua. Porque se você casa a vaga com seu perfil, não tem como dar errado. Óbvio que eu não estou falando que você vai ser aprovado em primeiro lugar só por causa disso. Eu quero dizer que você começa a ter mais chance quando você acerta o seu perfil de vaga. Então, eu já vi gente que tem muita afinidade, por exemplo, com a área mais prática da profissão e acaba indo tentar uma prova de ciências básicas daquela área. Para quê? Para se frustrar? Se você está estudando, se você está acostumado a fazer prova escrita de uma determinada área, de um determinado tipo de área ou linha de pesquisa, vamos dizer assim, se você tem que se esforçar muito para mudar isso, para mudar de área, não vá. Porque provavelmente, se você tiver um resultado ruim, negativo, isso vai te desmotivar de tal forma que você começa a duvidar se é bom na sua área mesmo. E às vezes você só escolheu o edital errado. Você só escolheu o perfil de vaga errado. Hoje, depois de 20 anos dando aula de estatística e epidemiologia, eu me arrisco em pouquíssimas outras áreas. Por quê? Porque você vai perdendo o feeling das outras. Você vai deixando de se aprofundar nas outras naturalmente quando você acaba querendo ficar melhor ainda na sua. Por que que eu preciso agora fazer o movimento contrário? Porque agora eu já cheguei num nível da minha carreira que eu não posso continuar aqui na minha região sendo a única referência estatística. Não posso. Eu já tenho que formar outras pessoas para ocuparem o meu lugar, para somarem comigo primeiro e para ocuparem o meu lugar. Isso é um professor de verdade. Um professor universitário não é um emprego, não é um trabalho. É muito mais que isso. Então, eu vou mostrar como usar o chat GPT de uma forma inteligente e foi testando sim. E cá entre nós, eu queria fazer isso no início? Claro que não. Eu sou da dinossauro, como dizem meus alunos, sou uma lenda. Eu nem tinha WhatsApp, gente, antes da pandemia. Eu era realmente daquelas assim, antiga. Meu celular era um tijolinho. Agora eu estou aqui pagando língua, virei blogueira. Então, faz parte, né? Vamos evoluir. E pegando aluno, usando o chat GPT errado, cometendo plágio, eu falei, vou ter que aprender a usar esse negócio para poder usar o certo. E agora, vou convidar vocês também, no final, para quem ficar aqui, tem uma condição especial. Nós vamos abrir uma turma da nossa mentoria de concurso público. Já tem um certo tempo que a gente não abre uma turma de mentoria para concurso. E chegou a hora da gente abrir, porque nós evoluímos. Nós remodelamos toda a nossa mentoria. A gente deu um 360 aqui dentro para poder utilizar todas as melhores IAs e não se desespere. Tem várias.
E vai ter várias pessoas no Instagram falando, use isso para isso, use isso para aquilo. Gente, todas derivam de um só lugar, ChatGPT. Saiba usar bem o ChatGPT, complemente com as outras que você não vai precisar de mais nada. Por quê? Porque se a gente começar a ficar comprando todas elas, haja dinheiro para manter todas elas. E haja tempo para poder usar os benefícios de todas elas. O próprio ChatGPT gratuito agora já não está fazendo imagem? Quando a gente começou a usar, era limitadíssimo, especialmente a versão gratuita. E eu vou ensinar a usar a versão gratuita. Hackzinho. Usando a minha versão paga, é besteira. Se você não tem, como que você vai acompanhar? Como que você vai desfrutar de tudo que eu falar aqui? Então, quem não entrou, tem gente aqui, né? Chamando. Gente, vem para o Zoom, tá melhor. Acho que ninguém te conta, então, minha gente. Sim, a maioria não reprova por falta de conteúdo. Eu sei que conteúdo vocês têm. Vocês passaram por mestrado, doutorado, olha a quantidade de anos estudando. Olha a quantidade, o volume de leitura que vocês fizeram. Mas é a falta de estrutura, a falta de clareza sobre o próprio perfil, sobre o ponto de prova e estratégia. Porque quem tem estratégia pode saber menos, mas convence melhor. Eu passei anos da minha vida meio que nos bastidores, achando que isso era suficiente. Ser uma boa professora, fazer o meu melhor. Se eu não parecer uma autoridade, eu não serei uma autoridade. Então, inclusive, eu mudei o meu jeito de vestir, o meu jeito de comportar, os ambientes que eu frequento e as pessoas com quem eu me relaciono. Por quê? Porque eu preciso que você deposite confiança em mim para eu conseguir te ajudar da forma que deve ser. Tem vários mentores acadêmicos hoje no mercado, vários. E tem muita gente boa, inclusive, muita gente boa. Muita gente que sofreu no mestrado e doutorado e não quer que ninguém sofra mais. Mas tem pouquíssimos de nós que somos professores universitários mesmo, e passamos por todas essas etapas dispostos a quebrar paradigmas, a encurtar caminhos, a facilitar o processo para a próxima geração. E essa é a minha missão. Tudo que eu passei para chegar até aqui, não necessariamente vocês vão ter que passar. Não é assim, não precisa ser assim. Então, a maioria escreve de forma genérica. Sabe aquela coisa assim que a gente começa a escrever superficialmente? No meu concurso efetivo, eu não tirei uma nota muito boa na prova escrita. Caiu algo que eu não dominava muito. E o maior problema, não tinha ninguém da área na banca. É outro grande problema que a gente tem que ficar de olho, de olho. Só tinha gente das ciências básicas avaliando alguém de bioestatística de um curso de saúde coletiva. Isso influencia no formato da correção. Então, provavelmente, os termos que eu utilizei, a linguagem que eu utilizei muito para o lado sanitarista, do SUS, não convenceu. Não eram pessoas ligadas ao SUS. Não eram pessoas que tinham profundidade de conhecimento e talvez nem interesse nisso. Se eu tivesse caminhado para um lado que fosse um pouco mais equilibrado, mostrando a profissão como um todo, talvez. Então, fique de olho nisso. Os nossos alunos que entram na nossa mentoria, a gente não quer que eles vão lá ficar hackeando, stalkeando nem candidato, nem a banca. Mas a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai atrás da banca e a gente vai atrás dos candidatos. Por quê? Porque nós vamos estudar um jeito de te destacar, de você ser o diferente. E a gente sabe como fazer isso? Agora sabemos. Antes, confesso a vocês, eu fazia sozinha, olhando o currículo Lattes de um por um. Como eu tenho muita experiência, não era algo penoso para mim, demorava. Hoje, eu treinei o meu chat GPT, eu tenho uma aba, uma parte dele que só faz isso. Eu ponho o perfil do meu aluno, eu ponho o currículo do meu aluno e eu ponho o currículo da banca. E eu falo, quais são as aproximações? O que que você pode me ajudar a entender como que essa banca vai olhar para o meu aluno quando ele for fazer a prova dele? Olha isso, gente. Olha isso. Agora, vocês acham que é escrevendo assim? Chat GPT, analisa
de fulano para mim. Não, não é. Não é assim. Eu sei que está cheio de gente ensinando assim. Dá resultado? Dá, mas não é a melhor forma de extrair os melhores resultados do chat GPT. E uma mãe sabe disso. Uma coisa é você mandar a criança fazer. Outra coisa é você dar opções para a criança escolher aquilo que você quer que ela faça. E é muito mais legal. A maioria ignora o que a banca vai avaliar. Vai avaliar conteúdo? Capricho no conteúdo. Mas vai avaliar mais ainda o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é mais importante que o conteúdo. A forma como você desenvolve o seu conteúdo pontua mais do que o conteúdo, normalmente. E é aí que as pessoas que têm estratégia e sabem menos que você vão tirar nota maior que você. Porque ele pega o pouco que ele sabe e ele dá aquela roupagem bonita. Ele dá aquela roupagem bonita e ele convence. Terceiro erro: não articula teoria com docência nem com atualidade. Faz como se fosse mesmo um texto científico, um artigo. Não, você está sendo avaliado ali para ser um futuro professor. Você tem sempre que dar um jeitinho de caber a docência ali dentro, as experiências docentes e atualizar isso. Então, eu posso, por exemplo, citar alguma experiência que eu tenha vivenciado, pode, desde que ela seja verídica e que ela possa ser comprovada. Porque se a banca ficar curiosa, no memorial, eles vão te perguntar e vão te fazer mostrar. Então, a gente prepara os nossos candidatos da prova escrita ao memorial, aos títulos, na verdade, porque tem gente errando nos títulos também, conectando tudo isso. O que você escreveu vai combinar com o que você vai falar na prova didática, com o que você vai apresentar no seu memorial e defender a sua história como uma jornada, e vai mostrar todos os títulos pertinentes. Só aqueles que pontuam no barema, numa ordem, numa estrutura igualzinho o barema está lá. Tem gente que pega todos os comprovantes, faz um bolo deste tamanho, escaneia e manda do jeito que... Na minha época, a gente tinha que imprimir. E eu aprendi com um professor meu que fez isso. Ele tinha uma pastinha. E tinha lá, grupo um, isso, grupo 2, aquilo. E ele ia colocando. A banca não teve trabalho de procurar. Eu fiz a mesma coisa. E eu lembro de ter feito isso num apartamento lá em Belém, com os meus alunos de mestrado no chão, me ajudando, porque era tanto papel, tanto papel. E eu falei para eles: presta atenção exatamente como eu vou fazer. Leva isso para a vida, porque vocês vão lembrar e fazer e vai dar certo. Uma acabou não indo muito para o lado da docência, ainda está dando algumas aulinhas particulares, mas também é mãe, né? Tem todo um viés aí que acontece na vida de uma mulher. O outro era solteiro. Ai, gente, coisa linda. Foi mestrado. Acompanhei no doutorado. Falei, onde é que você quer fazer pós-doutorado? Fez o pós-doutorado. Nem conhecia a pessoa e deu tudo certo. E passou em 2 concursos fazendo a nossa mentoria. Escolheu ir para o Nordeste. Não sei por que ele escolheu ir para o Nordeste. Tá lá na praia. E agora já tive a honra de ser banca de uma aluna de mestrado dele. Você vê seu aluno sendo orientador. Linda, não tem coisa melhor. Tem. Para quem é professor de verdade, não tem, não. Você fica impressionado com a evolução da pessoa. E ele fez exatamente isso. Ele é um dos meus alunos que eu falo que ele tem uma memória de elefante. É de elefante que a gente tem que falar? Que ele citou o autor nas listas com link. O menino sabia o link que dava para acessar. Eu falei, não estou acreditando, nunca vi meu método funcionar tão bem. E ele sabia. Ele sabia listar os autores, ele sabia referenciar os autores e ele colocou o link. Por quê? Estratégia. Estratégia. Ele ia saber fazer isso com todos? Não, mas ele pegou o autor da área dele e colocou lá dentro. E era o autor que conectava com todos os tipos
com todos os tópicos, 10, 12 tópicos que vem no edital. Olha esse resultado aqui. Você que vai assistir a gravação, mira bem, porque você vai ter a chance de parar a tela. Olha que coisa linda. Coisa linda. Eu tô com probleminha de vista, né? Vocês estão sabendo, né, gente? Tô sofrendo aqui com o meu olho. Então, vocês aproveitem de mim o máximo que vocês puderem, enquanto meus olhos estão funcionando. Mas olha só, da nossa última turma, realmente eu estou devendo abrir mais uma turma, mas nós tínhamos 6 mulheres, quatro ficaram em primeiro lugar. 3 fecharam o memorial. Nota 10 no memorial. Nossa, que coisa linda de acompanhar. Uma não quis recorrer. Eu acho que se ela tivesse recorrido, a gente tinha ganhado, porque um dos nossos mentores é advogado, então a gente tem toda uma assessoria jurídica aqui para nos ajudar nisso. E o outro era um aluno meu, um ex-aluno meu, inclusive, um ex-aluno meu. Os 4, 4 eram mulheres, mais um, né? Então, mais um. Esse era um aluno meu que ainda estava no mestrado, então ele perdeu nos títulos, porque todo mundo tinha doutorado e ele não tinha nem mestrado ainda. Mas ele só foi conhecer e se desafiar, para ver se era isso mesmo que ele queria. O bichinho fechou o memorial, ficou com a maior média em todas as fases. Ele ganhou de doutores, só que perdeu nos títulos. Só perdeu nos títulos. Não tinha como ele passar no título, inclusive, porque ser doutor era um critério de exigência. E ele não tinha como apresentar esse título nem para tomar posse. Mas ele já estava ciente disso. Eu acho que ele ficou tão satisfeito com o desempenho dele que não cabia ficar triste por causa disso. Cabia ficar orgulhoso e alegre, porque realmente isso era o que ele queria, se testar. Agora, quais são os 3 erros assim mais comuns? Começar fraco. Aquela introduçãozinha que você dá até uma preguicinha de ler. Tem gente que faz uma introdução desse tamanho, isso não é introdução não, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é um portfólio. Introdução. É para introduzir. Vocês já viram a Nature, agora a Science? As introduções dos artigos estão cada vez menores. Você tem pouquíssimo tempo para explorar tudo que você leu, contextualizar o seu problema e já apresentar o seu objetivo. Aqui é a mesma coisa. Se a gente não caprichar nos argumentos, no desenvolvimento, a gente gasta muita bala na introdução. Mas aí, com medo de fazer uma introdução longa, o que as pessoas estão fazendo? Uma introdução fraca, clichê. Imagina eu começar a prova hoje, com chat GPT, inteligência artificial, internet, o diabo 4, que quando eu comecei a estudar nem internet tinha. Olha só, assim, uma prova sobre a curricularização da extensão, porque esse tema vai começar a cair. Vocês têm que colocar a extensão no meio dos estudos de vocês. Por quê? Porque é obrigatório agora e a gente está perdido. A gente aqui está organizado, mas a maioria das universidades está perdida. E, aliás, quem estiver escutando e ouvindo, pode me chamar que eu dou um treinamento. Como é que a gente faz isso? A gente vai falar sobre todo o processo para legalizar, para introduzir a extensão dentro dos currículos? Não. A gente vai problematizar a falta da extensão na formação dos atuais profissionais. Por quê? Porque tem muita gente que é bom de livro, bom de prova, bom de teoria, bom da universidade. Quando chega na prática, trava. Quando chega no estágio, trava. A gente está cheio de professor que é um bom professor, é um excelente pesquisador. Mas na prática, ele fez graduação, mestrado, doutorado, ele nunca sentou numa cadeira da profissão dele. Isso é um problema. Para os dias de hoje, isso é um problema. Eu acho, inclusive, que quem tem experiência profissional vai se sair melhor no mercado hoje. Quem não fez tudo isso direto. Por quê? Maturidade é só na prática. Eu sei o quanto é difícil os meus alunos anestesiarem, na época que eu era professora da odonto. Eu sei quanto que é difícil para os meus alunos anestesiarem um bebê, porque eu tive que fazer isso. É muito complicado. Muito complicado. E na minha época não tinha sedação.
Era anestesia local mesmo, era enfiar a agulhinha lá na boquinha minúscula daquela criança, que pode ser que estivesse esgoelando e chorando, morrendo de metadinho. Então é diferente, é diferente. E é aí que você, que ainda consegue ter essa experiência, precisa entrar, precisa demonstrar isso. Às vezes não precisa nem escrever diretamente, eu trabalhei, não sei aonde. Não, não é sobre você a prova mesmo. Mas você pode dar dicas, você pode dar insights, ideias de que você domina isso. Você sente que curricularizar a extensão é o melhor caminho? Por quê? Porque durante uma experiência profissional é aonde a gente mais desenvolve as nossas capacidades e habilidades que a gente aprendeu na universidade. Quantos alunos falam para a gente que não dá para aprender tudo o que precisa dentro das quatro paredes? É verdade. Aquilo é a estrutura, aquilo é o básico bem feito, que quando o aluno aproveita, ele vai longe. O desenvolvimento sem conexão, sem coesão. Introdução, fala uma coisa. Aí começa a desenvolver e vai falar de outra. Que introdução é essa que não introduz o contexto? Que desenvolvimento é esse que está falando sobre outra coisa que não apareceu na introdução? Não pode. Isso é falta de coerência. E coerência e coesão é onde a maioria fala e carimba nota baixa. Nota baixa, pode saber. Coesão e coerência. É mais fácil tirar ponta ali. Porque é muito difícil a gente recorrer e provar que a gente fez um texto coerente e coesão, não é não? É mais difícil. Então a banca vai tirar ponta ali. E uma conclusão repetitiva. Tem gente que repete, gente. Tem gente que repete o que falou lá na introdução, na conclusão. Científico da década de 90, que a gente escreveu assim. E aí o objetivo é investigar a percepção dos alunos de terem uma aula de chat GPT no sábado de Aleluia. Conclui-se. Conclui-se que a adesão à aula ao vivo não foi muito boa, apesar das cobranças para cima da mentora, pois afinal temos pouquíssimos alunos ao vivo nos dois canais que estamos transmitindo. Ai, que conclusão óbvia. Ai, que falta de graça. A conclusão, ela precisa ter o algo a mais. É o seu cartão de visita. É aquele negócio assim, nossa, fechou o texto. Um exemplo bom, fora do contexto da prova. Uma palestra em que a gente tem que falar assim, então é isso. Esse é o final. Péssimo. Isso é péssimo. Pode saber, não é uma palestra boa. Uma palestra boa é aquela que todo mundo sente que está chegando no final. E quando você fala e faz o fechamento, já é para ser aplaudido de pé. É isso que eu espero da sua prova escrita. Que a sua conclusão vá conduzindo a banca, o leitor, para que realmente está acabando o texto. E não o que me acontecia muito, porque eu escrevo, gosto de escrever, escrevo desde criança, poesia, crônica. O que que é? Aquela escrita de... Aquela escrita, como é que eu falo, gente? Esqueci a palavra que eu ia usar. Sim, que você tem que dizer exatamente que chegou ao final. Esse é o fim. Agora acabou. Por quê que me acontecia muito isso? Porque não tinha linha suficiente. Não tinha linha suficiente para eu falar e concluir. Eu acabava gastando muitas linhas em todos o resto e tinha que concluir rapidamente. E pior que eu cometi essa prova, esse erro não tem muito tempo. Num concurso aí que eu estava testando uma vaga, para inclusive validar o nosso método. O que que a banca realmente valoriza? Você tem que ir além do que todo mundo fala, além do óbvio. Então, não escreva certo, isso é a sua obrigação. Não só cite autores, conecte esses autores dentro do seu texto. E não repita o edital. Porque quando eu falo que tem que estudar o edital, usar o edital, não é para você ficar repetindo o que está no edital.
colocando lá exatamente como está o tópico. Não, seja criativo. Criativo ao ponto de que a banca precisa querer ler o seu texto. Ela precisa realmente estar assim apaixonada pelo seu texto. Você tem que mostrar uma capacidade de leitura crítica sobre o contexto atual do ensino superior. Você tem que ter essa noção. Você tem que entender que o momento do ensino superior é diferente. Você vai conectar com as diretrizes da universidade ou com as DCMs, o que mais combinar com o seu perfil. A gente precisa estudar isso junto para decidir melhor. Mas se você conecta seu texto com o que é exigido para a profissão, para formar aquele perfil de egresso lá do aluno que vai cair na sua mão, melhor. Pensa bem. Por isso que eu digo, não é um texto dissertativo, não é um artigo científico. É mais do que isso. Então, por isso que você precisa contar com as outras coisas. Posicione-se como futuro docente com segurança, com protagonismo. Demonstre que você é capaz de passar essa experiência, que você é mais que teoria. Então, por que está usando a IA de uma forma errada? Olha só, tá cheio de coisa assim na internet. Científica ou dissertativa sobre a curricularização da extensão. Uhum. Resultado: texto clichê, superficial, sem identidade nenhuma. Por quê? Porque qual área que é? Qual curso que é? Ele vai pegar as informações que ele achar na internet, as mais disponíveis, as mais consultadas. Não necessariamente será da sua área, né? E de repente a sua área é engenharia de automação. A sua área é fisioterapia. A sua área é. Vai falando as áreas aí. Quem está ao vivo aí fala das áreas. Tem como fazer convencer a banca com um texto superficial desses? Então, o contexto entra nisso. Só falar sobre a extensão dentro do currículo não é suficiente. Depende da sua vaga, depende do seu perfil. Educação musical. Olha só, que área maravilhosa. Se eu não tomar cuidado, será que ele vai conseguir consultar, sem eu falar, sobre educação musical? Não vai. E como que a gente coloca extensão nisso? Imagina um projeto para idosos analfabetos com música, para eles aprenderem a ler. Olha aí, maravilha de projeto de extensão. Anotem, que projeto bom. Me chama que eu ajudo a escrever, porque essa ideia é boa. Nossa, é maravilhoso. Aí sim, a gente começa a falar para ele, olha, a área é essa, o perfil é esse. E aí a gente vai criando esse contexto para fugir do superficial. Porque se você estuda com texto superficial, como você vai fazer um texto aprofundado lá na hora? Em 4, 5 horas, no meio da pressão, com aquele tanto de gente. Tem gente fazendo prova com 200 candidatos. São Paulo, 200 candidatos. É muita coisa, não? Então, agora chegamos na parte melhor de todas, né? Método 3C, passo a passo. Como? Primeiro, olha, ficou azul aqui. Apareceu, não tá azul. Que você entende do contexto atual, político, educacional, situacional, social sobre o tema. Então, é um contexto que você vai mostrar que você domina a amplitude do seu tema. Ele é um problema. Ele é um problema. A curricularização é um problema. É um problema. Tem que mudar o currículo. Tem que mudar tudo, tem que mudar a matriz. Tem que, às vezes, mexer em carga horária, em contratação de novos professores, em abertura de áreas ou eixos que não estavam previstos em alguns currículos. Quando eu me formei, não existia metodologia científica, nem TCC. Já pensaram nisso? Para os dias de hoje? E aí, depois de você fazer esse contexto, mostrando, atualizando,
direcionando para apresentar os seus argumentos, você vai apresentar e desenvolver bem os seus argumentos. Numa questão lógica, uma sequência lógica, contando uma história sobre aquilo. Traga citações relevantes. Relevantes. Por quê? Porque tem barema que vai falar sobre os aspectos específicos que serão avaliados ou não. Eu vou parar aqui agora, sair do modo tela cheia, e mostrar. Este é um barema de 2017, está até velho isso. Olha este barema, foi um dos mais completos que a gente já achou. Você está vendo aí na tela a quantidade de coisas que o aluno vai ser, que o aluno, mania de aluno, né? Professor, todo mundo é aluno. Que o candidata será avaliado para uma vaga DE sobre História Moderna, no departamento de História. Linguagem correta, adequada ao tema e à escrita acadêmica. É só linguagem correta agora? É só ortografia? Não. Tem que ser adequada ao tema e numa escrita acadêmica. Adequação entre o conteúdo, desenvolvimento e o ponto sorteado. Basta apresentar o conteúdo do desenvolvimento? Não. Agora tem que ter conexão, tem que estar adequado ao ponto. Tem gente que foge do tema horrores. Ah, não, eu vou mostrar tudo que eu sei. Porque aí uma dessas coisas convence. Não, você está fugindo do tema e vai perder esse ponto aí. Coesão e coerência é onde tira ponto. Serve para tirar ponto. Tá na dúvida se o texto é bom mesmo? Tira ponto aí. Pertinência e atualidade das referências citadas. Está mandando citar a referência? Não. Quem cita a referência está saindo na frente? Não. Vai sair na frente quem tiver conseguindo fazer uma referência pertinente ao tema e atual. Capacidade analítica e crítica no tema, no desenvolvimento do tema. Capacidade analítica e crítica. Basta fazer uma narração sobre o tema? O SUS é muito importante porque foi o momento. Não. Analisar. São mais de 25 anos do SUS e até hoje um dos grandes problemas é como fazê-lo funcionar. Na ponta, da ponta à gestão. Pronto, estou analisando, estou criticando. E aí agora eu vou mostrar por que eu acho isso. Como que isso acontece? Como que não está articulado ainda? Segundo argumento, apesar do modelo ser descentralizado, o que nós mais vemos são gestores centralizando, tanto por falta de recursos humanos, recursos financeiros, como por falta de capacidade técnica e competência mesmo. Outra crítica, pesada, né? Mas crítica. Tá vendo? A gente vai desenvolvendo o tema, falando sobre o tema, mas agora de uma forma crítica e analítica. E o chat GPT faz isso para você, ele vai te treinar a ficar bom nisso. Fundamentação teórica. Tem que ter teoria aí dentro. Tem que ter autor. E tem que ter autor clássico. É isso que quero dizer. Não só as referências atuais para desenvolver, que só faz análise crítica com as referências atuais. Né? Eu não posso usar um parâmetro de 1900 bolinha, quando eu formei, para falar sobre algo agora. Até porque, quando eu formei, não podia escovar dente de criança com pasta com flúor de jeito nenhum. Depois, mudou tudo. Tudo que eu aprendi não vale mais. Então, tá vendo? A gente desatualiza. Essa fundamentação teórica é colocar a teoria para trabalhar a seu favor. A teoria que aponte, reforce os seus argumentos. Não a teoria por teoria. Não é para colocar um conceito qualquer aí dentro. Senão ele vai ficar desconexo. Não vai combinar com o seu argumento. Tem muita gente, por exemplo, e depois que a gente teve essa polarização política, isso ficou nítido, pessoas da extrema-direita não vão conseguir citar algumas referências, não é mesmo? Dentro das áreas de história, sociologia, filosofia, direito. Tenta! Não vai convencer, não, aquilo não desce para você, não. Nem tenta usar. Vem cá que eu vou te ensinar a usar os seus autores para fazer a mesma coisa.
só que sob a sua perspectiva. Por quê? Porque você não tem como disfarçar, tá? Não tem como disfarçar. E a clareza no desenvolvimento das ideias. Olha, clareza. Clareza está separada de coesão. É para tirar mais um ponto aí. Você tem que ser claro naquilo que você está explicando e desenvolvendo. Não é para enrolar linguiça. Se for para começar a falar do SUS, eu vou contar a história da ditadura militar, mas não. Todo mundo está cansado de saber. Eu já tenho que partir de um ponto que seja mais crítico e analítico. Eu preciso desenvolver as minhas ideias sem ter que ficar enchendo linguiça. Por quê? Porque agora, o que, que pode acontecer? O que, que é mais comum acontecer? Cadê? Cadê? É aqui? Ou é aqui? O que, que é mais comum de acontecer? Da prova de títulos, da prova prática, da prova escrita. É você ter critérios resumidos. Eu acho que quando o critério é resumido, é pior ainda. Porque fica mais fácil tirar ponto, para nós da banca é maravilhoso. Fica mais fácil tirar ponto, mas fica mais difícil convencer. Olha esse barema aqui. Objetividade e clareza. Tem nem pontuação, porque depende da área. Domínio e abrangência de conteúdo. Domínio e abrangência de conteúdo. Pode colocar referência aí, porque é isso. E, claro, a famosa coesão e coerência textual. Essa é uma clássica. Clareza, coesão e coerência textual foi feita para tirar ponto. E olha só, dos três itens que esse baremo avalia, dois são objetivo e clareza, coesão e coerência. Objetividade. Um barema que está pedindo objetividade. Quer ficar lendo uma prova de 20 páginas? 4 páginas a 4 de folha ao maço? E eu já vi gente sendo aprovada com nota alta, escrevendo uma folha de almoço, olha lá. Olha que interessante. Não é interessante? Eu acho muito interessante. Bom, gente, isso para vocês verem, então, de que critérios nós estamos falando. Antes de entrar no método, era para vocês entenderem que esses critérios são aqueles que nós precisamos estar preparados, porque seremos cobrados sobre eles. Seremos avaliados sobre eles. E se você não tem certeza que seu texto ficou coerente, coeso, objetivo, até fica difícil darmos você. E nós já tivemos que fazer recurso para prova escrita. Mas, e o nosso aluno seguiu a estrutura, por mais que fosse impossível ele realmente lembrar de tudo que ele colocou, ele pegou a estrutura, nós escrevemos os argumentos jurídicos necessários e ele foi mostrando por que ele merecia uma nota diferente, porque ele desenvolveu isso, citando fulano, fulano, fulano. E ele fez isso, citando fulano, fulano, fulano. Então fica mais fácil até de te defender depois. Pensa nisso. A gente tem que pensar em tudo. Ah, eu tenho que convencer a banca e eu tenho que convencer a banca se a banca não se convencer. É trabalho dobrado, né? Vamos lá. Passo. Primeiro eixo, primeiro pilar. Pode chamar do que vocês quiserem. É contextualizar. Que eu esqueço de. Deixa eu colocar aqui. Vamos contextualizar? Vamos começar com uma introdução que mostre que você domina o tema, entende o contexto histórico, político, educacional. Vamos mostrar a que você veio. Não é um texto dissertativo somente, apenas. Não é uma redação apenas. É um texto que vai contextualizar o cenário de onde você está querendo se inserir, inclusive. Use dados, use referências, autores, mas use dados também. Existe algo nas DCMs que chama a atenção na Política Nacional da Educação, na LDB, depende da sua área, você precisa se aprofundar nisso, do seu próprio perfil de vaga. Tem algo que chama a atenção que a gente precise colocar aqui? Essa é a hora. Fazer aquele contexto bonito e depois mostrar por que, que o tema é relevante na atualidade e relacionar isso com o edital do concurso, com o tal perfil da vaga.
Por quê? Porque quem criou o edital, o NDE, o grupo de professores, o departamento, o curso que criou, já pensou numa determinada disciplina, numa determinada eixo ou demanda que está faltando no curso naquele momento. Seja porque alguém saiu, alguém se aposentou, alguém se ausentou, ou porque está expandindo, o curso está crescendo. Então, a gente precisa cobrir essa lacuna aí. É essa lacuna que nós vamos atrás dela. É essa lacuna que nós vamos fazer diferente de todo mundo. Porque, além de falar sobre o tema, nós vamos mostrar por que que esse tema é relevante e ele é um bom ponto de prova. E quem domina ele precisa ser o professor dessa disciplina, dessa área, desse assunto mesmo. Beleza? Bora! Os argumentos. Vamos estruturar seu raciocínio com clareza, progressão lógica. Tem que ter uma lógica de uma estrutura que você consiga ler do início ao fim e tenha a clareza. Tudo que aquilo foi prometido na introdução foi desenvolvido nos argumentos. Eu não estou falando de parágrafos dissertativos desconexos, estou falando de argumentos convincentes para persuadir a banca a te dar a nota que você precisa, que é 9 para cima. 9 para cima. Mirar no 9. Por que não? Nós vamos dar um robô até você ficar com 9. Use exemplos reais, experiências como docente, como pesquisador. Traga artigos científicos e autores contemporâneos. Tem alguma experiência que você consegue citar? Porque se eu fosse fazer um concurso agora para saúde coletiva de novo, nossa, tem várias coisas que eu citaria, porque eu já fiz. Eu fiz uma gincana de saúde na escola com 800 crianças competindo. E tem foto e reportagem no site para provar isso. Experiência qualquer, não é algo citado por citar, é algo concreto que reforce a necessidade, por exemplo, do tema que eu estava falando, curricularizar a extensão. Foi uma experiência transformadora dos professores que participaram, dos alunos que competiram, dos professores das escolas também. Então, olha só, isso é argumentar, isso é persuadir, é levar o leitor a um raciocínio que você quer que ele tenha. E eu queria que a banca lesse o seu texto assim, hum, é, sabe? Balançando a cabeça. Cuidado com clichês, com clichês. A forma como você articula diz muito sobre a profundidade de você como pesquisador, como professor, como um bom candidato. Frases prontas têm o lugar e a hora certa de usar, e não necessariamente todos os perfis de vaga combinam com isso. Dar uma frase emblemática de um autor emblemático da sua área pode ser importante, desde que ele reforce com o argumento que você esteja discutindo, afirmando, confirmando, descrevendo. Se for só uma citação por citação, não. Bom, Paulo Freire caberia na publicização da extensão? Cabe que sim. Em todas as áreas? Cuidado, depende dos argumentos. Utilize os conectivos adequados. A gente é muito viciado em alguns conectivos, não é? E o texto precisa ficar fluido, porque é um texto pequeno relativamente. E pode ser um texto grande, a depender da área. Parágrafos muito grandes são cansativos, parágrafos muito curtos indicam pouca profundidade. Então, você tem que ter um meio termo. Quem faz esse meio termo? Usar os bons conectivos de uma forma adequada e, pelo amor de Deus, tenta não repetir. Porque tem gente que começa do início ao fim com o mesmo. Eu me peguei fazendo isso, escrevendo meu segundo livro sobre carreira acadêmica para mães, hein? Fica de olho, vai ficar bonito demais. Mas, eu acho que eu estava divagando demais, e aí fica, Aí fui revisar o texto, puta merda, nossa, que clichê, hein? Como é que eu vou convencer você de que a carreira acadêmica é boa, que você dá conta, que você pode só ficar usando
é um advérbio de adversidade, contrariedade. Por último, terceiro, concluir com propósito. Com propósito. Não repita o que foi dito. A conclusão tem que amarrar o seu texto. Agora, vamos além? Porque isso aí uma redação de Enem faz. Vamos propor apontar implicações para a prática docente e para a instituição. Acho que agora eu desafiei vocês demais, hein? Dá um medinho de fazer isso, não dá? Mas testa. Vem cá comigo testar. Vamos por algo que vá além do que, é muito importante estudar esse tema, isso é muito relevante para o perfil egresso do aluno, porque vai preparar o aluno para isso, para aquilo, para aquilo. Propõe solução. Como fazer isso? Como curricularizar, então, a tal da extensão na sua área, no seu curso? Como é que faz isso? Articulando através de pequenas iniciativas interdisciplinares, multidisciplinares, que possam virar programas? Ó que ideia boa! De extensão que já existem na instituição, que você pode, inclusive, mencionar aí. Isso é domínio, não é? Isso é domínio. Termine, ou pode terminar. Nem toda área vai combinar com isso, mas eu gosto de ser desafiada. Vem para cá, qualquer área do seu conhecimento, me desafia, que eu vou achar um jeito de você fazer isso. Pode terminar com uma proposta de ação, uma pergunta retórica, entre aspas, eu esqueci das aspas ali. Ou um convite à reflexão. Deixe algo no ar. Deixe a banca querendo saber mais de você. Você tem que ser aprovada na prova escrita e ir para a prova didática. Porque se ela escreve bem, agora eu quero ver como que ela dá aula. Então, essa frase ficou ótima. A conclusão é sua assinatura. Deixe a sua marca de maneira confiante e propositiva. Mostrar argumentos, ser persuasivo é algo que pouquíssimas pessoas, pesquisadores, especialmente doutores, professores, fazem. Os meus pares não. Mas pode ser o seu diferencial. Pode ser aquilo que vai te fazer assim, gente, é diferente, ele é diferente. Curioso. E se você quer que eu leia o seu texto com esse olhar crítico profissional, porque eu vou ler tintim por tintim, não importa a área, eu já tive aluno, várias, quase todas, tanto como professora e aqui dentro da comunidade Vida de Pesquisadora, você vai ter que ficar até o final dessa aula. Não sai. Agora, realmente como é que funciona o nosso método? Eu vou falar para você colocar lá no chat GPT algo assim. Oi, tudo bem? Educação. Sim, sim, já está começando a aparecer reportagem nas mídias, gente falando. Quanto mais educado você for, os resultados são diferentes. Eu já falava isso, ó. Eu já sabia disso, eu já estou usando isso com os meus alunos, ó. Mas isso é bom, porque algo bom, algo que dá certo, tem que ser compartilhado mesmo. Acabei de ensinar isso semana passada, quando eu estava dando aula no mestrado, lá no interior. Não é nem aqui, né? Lá no interior. E é impressionante como funciona. Os alunos ficaram encantados. Tinha um lá que ficou tão empolgado que me deu até a alegria de ser professor nessa hora. É aquela hora que você resgata, passa até o cansaço de uma viagem longa, de ter que ir para outra cidade para dar aula, porque nem tem professor suficiente no interior, né? Então fica aí a dica para você que continua fazendo concurso só em São Paulo, Rio, etc. Abra seus horizontes. A vaga está aqui. Você vai se apresentar. Olha, eu sou uma doutora, mulher na área tal, com 5 anos de experiência. Estou fingindo aqui, tá, gente? Que eu sou uma doutora na área de saúde, com 5 anos de experiência, um docente numa universidade particular. Atuo como enfermeira de um posto de saúde há mais de 10 anos e amo ser sanitarista. Um texto. O que eu estou ensinando a fazer no seu texto é o que nós vamos fazer com o chat GPT para ele te ajudar a escrever os seus textos para você estudar, treinar e ficar bom e chegar lá na prova. Então vamos dar um contexto humano aí. Você se apresenta, você se mostra. E aí você fala para que você está fazendo isso.
Estou me preparando para um concurso público na UFBA, na área de saúde coletiva, departamento de enfermagem. A prova escrita exige, aí você põe os critérios do edital. O tema é, e aí você põe o tema do ponto que você quer estudar, se preparar. E o que você conhece sobre esse tema dentro da minha área? Ah, eu mandei ele fazer essa redação, eu mandei ele escrever por mim, eu preciso saber o que ele sabe. Eu sei o que eu sei. E ele, o que ele sabe? Depois que ele der a resposta, agora eu quero sua ajuda para escrever um texto base. Aqui está da forma resumida, tá? E entra para a mentoria que vai ter o script completo. Isso aqui é uma forma resumida, porque nós estamos numa aula, um tempo para terminar. Inclusive, é aniversário do meu filho e eu vou levar ele para almoçar. Precisamos construir uma introdução estratégica. Vendo? Eu já estou falando para ele como que tem que ser a introdução estratégica. Eu vou falar para ele que essa introdução estratégica está conectada, ou o que, que eu quero que ele faça? Não agora. Preciso saber o que ele sabe. E aí vem o pulo do gato. Não está dando certo no Zoom. Tem alguém falando não está dando certo no Zoom? Tenta clicar na área. Deixa eu pôr o link aqui. Vamos fazer isso. Ó, pega o link aqui. Henrique, põe o link lá no grupo de novo. Põe a senha também. Então, eu vou colocar para ele escrever o texto para mim. Não foi feito para fazer isso. Senão vai virar aquele trem superficial com tópicos. Vai ficar gravado. Agora, se fica super, mas fica aqui. Vai ficar gravado, mas fica aqui. Escuta o que eu tô falando para vocês. Vem para o Zoom. Vem para o Zoom. Se eu vou fazer ele fazer um texto de forma estratégica, eu preciso ir comandando, chamando ele para fazer junto comigo. Não mandar ele fazer. Se ele toma a rédea, se ele toma a frente, o texto é superficial. Ele gosta de resumir. Ele gosta de tópicos. Eu amo listas. Eu amo organizar. Eu amo cores, degradês. Eu amo organizar frio, quente. Eu sou assim, eu sou analítica. Ele estrutura em tópicos. Ele quer resumir da melhor forma possível. Ele quer resolver seu problema logo, rápido. A prova escrita de concurso público dissertativo, rápido, não adianta. Tem que ser profundo, né? Eu quero argumento. E aí chegamos. Chegou a hora de desenvolver o texto. Depois que você conversar com ele sobre a introdução, e ele vai te dar a introdução, chegou a hora de desenvolver o texto. Me ajude a montar 3 argumentos conectando o tema com a prática docente, as DCNs, perfil da vaga, depende da sua vaga, a gente precisa estudar isso, da sua área, e aí você inclusive repete a área, porque no gratuito ele esquece, hein? Ele tem memória curta. Você esquece, escreve lá qual é a área. Aqui, um exemplo era departamento de enfermagem na área de saúde coletiva. Quais são os 3? Aí eu vou perguntar para ele, ele vai responder. É para ele escrever o argumento? Não. Eu quero que ele vá respondendo comigo, construindo comigo. Então, eu vou perguntar: quais são os 3 melhores argumentos que podemos usar nesse texto dissertativo, científico, com linguagem formal acadêmica? Quem são os principais autores e referências atuais que não podem ficar de fora? Como estruturamos esses argumentos em parágrafos dissertativos? Ó, eu vou direcionar ele para construir os meus argumentos, a parte do desenvolvimento, do mesmo jeito que eu te ensinei a construir o texto. Aqui nós vamos fazer guiando ele. Ele vai construir argumentos. Não é parágrafos, não é partes, não é tópicos. Eu comecei fazendo assim, tópicos, comecei. E até que dava certo, ficava até bonitinho. Mas agora são argumentos. Funciona muito bem. Por quê? Porque tem 200 candidatos. E eu quero que meus candidatos fiquem em quê? Em primeiro lugar, só tem uma vaga. Então, eu tive que ir aprofundando mais. Gente, eu falei para vocês, nós demos um giro de 360 graus. Tanto eu entrei numa mentoria para me tornar uma mentora referência nessa área, com Kênia Gama, várias empresárias do Brasil. Abracei essa mulher, não tem muitos dias, né? E isso abriu a minha cabeça.
Porque o que ela faz da empresa para empreendedoras é o que eu vou fazer como líder aqui na área acadêmica. Entendeu? Conexão? Vou ficar procurando alguém que faz a mesma coisa exatamente que eu faço? Não. Meu método é preparação diversificada. A gente tem que ampliar os horizontes, não fechar. Agora vem a melhor parte. A melhor parte. Concluir com propósito. A conclusão tem que ser encantadora. Teve gente que gostou disso, né? A conclusão tem que ser encantadora. Quando alguém te criticar que está faltando profundidade, está faltando coerência e coesão, não! Está faltando desenvolver melhor. E é aí que, em vez de discutir sobre o tema, nós vamos argumentar o tema. Olha meu exemplo. Eu vou ficar falando sobre como que a extensão é importante para os currículos, para o perfil de saúde, então, nossa, isso é importantíssimo. Mas eu vou ficar falando disso? Não, isso todo mundo sabe. Agora, e se eu falar que, apesar de ser importante, pouquíssimas universidades estão preparadas para realmente transformar o PPC, incluir a extensão na sua matriz curricular, porque isso muda completamente até como e de que jeito o curso se organiza. Isso é argumento. Isso é argumento. Isso não é só uma fala bonita. Isso é argumento. E aí, quando eu quero concluir, eu não posso concluir. Ah, então esse é o final, tá, gente? Então é isso. A extensão é importante, vamos colocar a extensão dentro para formar melhores enfermeiras para o SUS. Putz, não. Eu coloquei na apresentação aqui, quem está assistindo gravação, quem está aqui com a gente ao vivo, está vendo isso. É o grande finale. É o grande finale. E é assim que eu quero que escreva lá no chat GPT. Agora vem a parte mais importante, o famoso grande finale. Vamos fazer. Olha, eu estou mandando. Escreva, faça. Estou convidando, estou perguntando. Eu estou chamando a responsabilidade para nós dois. Vamos fazer juntos juntas, tá? Porque seu chat GPT pode ser uma mulher, não sei. Mas vamos fazer juntos um parágrafo dissertativo para fechar. Ficou escrito errado ali? Fechar o texto com uma conclusão que propõe uma ação prática, pensando no papel docente universitário nesse cenário, para o perfil da vaga. O jeito que eu quero que você faça o seu texto é o jeito que nós vamos treinar o seu chat GPT para te ajudar a fazer os seus rascunhos dos textos, para você estudar, para você dominar o tema e para você repetir a estrutura. É para decorar tudo que está aqui? Não, é impossível. São 12 tópicos. Você precisa decorar a estrutura. Você precisa aprender a estrutura. Você precisa dominar o tema, mas dominar a estrutura. E se você consegue fazer isso, fica mais fácil. Agora eu trouxe uma surpresa. Quem disse que aquilo que você estuda lá na prova escrita fica perdido? Sabe quem me mostrou isso? Uma aluna nossa, que eu não sei se está aqui ao vivo ainda, não estava conseguindo entrar no Zoom. Nós escrevemos um artigo juntas de uma das suas dissertações para a preparação do concurso. Olha que bacana! Ai, que privilégio! Então fica aqui o convite. Nossos alunos todos, se quiserem, vão poder pegar um desses textos e eu vou ajudar a transformar num artigo científico. E depois do concurso, você passando ou não, mas você usando o método, você vai passar, eu vou te ajudar. Nós vamos publicar esse artigo. Fechou? Que mentor faz isso? Quem consegue fazer isso? Quem está dentro do negócio, quem sabe como é que funciona. Ó, tá aí mesmo. Aí, querida, o seu artigo está aparecendo aqui. Coisa linda, né? Eu estava vendo aqui, mais de 1.000 pessoas já visualizaram esse artigo, hein? Ó, que legal. Fiz um print aqui e não tinha reparado. Quem disse que o seu texto não pode virar algo a mais depois? E olha só, ó, já está escrevendo outro. Ó, parabéns, parabéns, parabéns. E extensão é um bom tema. Se o texto foi publicado, não é uma prova de que o método funciona, que a estrutura funciona e que se você está preparado para escrever,
Então não saiu o edital. Eu não sei qual será a vaga mesmo. Vamos preparar você. Vamos começar antes. Saia na frente. Quem fica esperando o edital sair vai ser pego naquele volume de coisas para preparar, documentos para separar, tópicos para estudar. Quem já está fazendo isso antes já está treinando. E se a gente consegue publicar os seus textos, isso já não é uma prova de que a gente está no caminho certo? Te desafio a pegar um texto dissertativo que você fez para estudar para a prova, me mostra que eu transformo ele num artigo para você. Agora, como que eu vou fazer isso? Ajudando você. A nossa mentoria, ela já foi individual e ela já foi completa. Ela já foi completa. Foi ótimo, mas era muito desgastante para mim. E acabava ficando longo demais para os alunos. Ficava um processo em que a gente precisava ficar muito tempo junto. E eu vi algumas pessoas muito boas que ainda não conseguiram a vaga. Chegaram longe, chegaram bonito, mas ainda, né, não foram aprovados. E é por isso que a gente teve que fazer essa imersão, suspender as turmas, para a gente mudar. E aí, qual que é a nossa proposta agora? Por fases. Por fases. Nós vamos concentrar toda a nossa energia na fase escrita. Porque quem passa na fase escrita já está dando um passo gigantesco, não é não? Gigantesco para as outras fases. Então, eu preciso concentrar na escrita. E aí, a nossa metodologia agora funciona assim: a gente faz uma mentoria express, só para a prova escrita, primeiro. Então, agora eu só vou aceitar quem quer fazer preparação para a prova escrita. Vai ter uma aula ao vivo comigo para colocar esse método para você. Nós vamos abrir o seu chat GPT. Não é o meu, não adianta ser o meu. Tem que ser o seu. Para treinar e preparar o seu. Eu vou pegar toda a nossa estrutura, vou te enviar, vou te ensinar a fazer. Você vai calibrar o seu chat GPT para fazer isso que eu acabei de mostrar aqui. Numa estrutura muito maior. Aqui foi para você já pegar esse material sozinha, se quiser, e começar a estudar sozinha, se você quiser. Não estou aqui para ficar amarrando conteúdo e fingir que é tudo de bom. Não. Não. Se não fosse o momento de entrar, se você não passar na nossa aplicação, na nossa entrevista, tudo bem. Pega isso aqui e faz. Mas faz. Faz. Estuda assim. Estuda assim. Mas me dá um depoimento depois, porque eu sei que vai funcionar. Me dá um depoimento. Né? Depois dessa aula, nós vamos te dar um acompanhamento, um suporte direto, 1 a 1. Por isso que eu não consigo abrir muitas vagas. Eu nem sei quantas vagas poderemos ficar abertas, talvez bem poucas, bem poucas. Por quê? Porque eu quero que 10 pessoas entrem e eu quero 10 passando. Eu preciso ter certeza que eu consigo ajudar 10 pessoas, eu e a minha equipe toda, só com vocês. Mais nada, nós vamos parar tudo para fazer isso. E esse acompanhamento, esse suporte direto com a gente vai ser 30 dias. Por quê? Você vai ter 30 dias para escrever a sua prova escrita. Um tópico. Quem quiser escrever mais, tudo bem. Mas você vai ficar bom e você vai treinar o seu chat GPT em um tópico. Qual? O principal da sua área. O seu texto básico. Aquele que nós vamos derivar todos os outros depois. Por que isso? Porque você precisa treinar, estudar e aprender a estrutura. E replicar em qualquer tópico depois. Então, são 30 dias para você fazer tudo isso. E nós vamos acompanhar. Você vai desenvolver a introdução e a gente vai dar o ok. Você vai fazer os seus argumentos, a gente vai dar ok. Você vai concluir, a gente vai dar ok. Você vai formatar o texto completo e a gente vai dar ok. Esse olhar individual, escrito, com esses comentários personalizados, olha aqui, que bacana. Porque cada hora comigo, calculado aproximadamente pelo nosso robô, pela minha expertise, R$ 1.000. Cada eu olhar um texto e corrigir é no mínimo R$ 100. Mas vocês acham que vocês vão pagar tudo isso? Não, é comunidade de vida de pesquisadora. Isso aqui foi uma simulação que o próprio robô fez com os preços do mercado. Olhando para a minha expertise de 20 anos e já há algum tempo fazendo isso com alunos, especialmente mães, porque eu vou aumentar o número de doutoras no Brasil,
eu preciso te dizer que você vai ter este preço especial aqui se entrar agora. Você pode pagar no Pix. Você pode usar o Mercado Pago, que agora a gente usa o Mercado Pago, porque ele permite várias outras formas de parcelamento, né? De dois cartões, até várias opções. Mas, bora publicar outro? Bora publicar outro. Bora, minha filha, com você sempre, na hora. É uma boa professora, uma boa pesquisadora. Como que eu não vou querer publicar com uma aluna? Claro que sim. Gente, vocês vão pagar 297. 297. É assim, é o mínimo do mínimo. E vão sair com texto base pronto para replicar para qualquer edital. Não, não perde essa oportunidade. E aí, nós temos que ampliar esse dia das vagas aí, porque a nossa aula acabou acontecendo hoje, não vai ficar aberta até dia 21. Na verdade, eu vou tirar dúvidas no dia 21 e nós vamos prolongar para o próximo domingo. Vamos ficar com 7 dias aí para ver se a gente forma a grande turma que vai ocupar os melhores lugares nas universidades dos sonhos, mas achando o perfil da sua vaga. Vamos mais para qualquer concurso. Não vamos mais. Nós vamos achar a sua vaga. E é isso que vai fazer toda a diferença. Eu não fui aprovada simplesmente porque ninguém queria essa vaga, ninguém sabe muito de estatística, é no meio de Marabá, os candidatos se inscreveram e nem vieram, que é verdade, isso acontece muito no interior, na região norte, mas eu estava preparada. Tinha tópicos lá que eu sabia que não era qualquer um que ia dominar. Era a minha vaga. E era exatamente a promessa que eu fiz aos 5 anos de idade. Mamãe, eu vou ser uma cientista na Amazônia. E todo mundo ria. Ninguém acreditava que uma menina tímida pudesse virar uma cientista na Amazônia. Uma cientista que agora está formando outros cientistas, não é não? Roteiro com o chat GPT. Vamos fechar com chave de ouro? Vou deixar esse roteiro aqui para você de presente. Você vai se apresentar, você vai contar sobre a sua área, sobre o seu concurso-alvo ou edital. Tem a banca já? Sabe a banca? Pega do edital anterior. Qual é o edital? Tem um edital anterior? Tem um edital aberto? Já tem um edital em vista? Coloque aqui. E aí, depois que você apresentar, que é o contexto, aí você vai pedir para ele te ajudar. Você vai usar isso, construindo, usando as referências. Só que esse roteirozinho aqui só funciona depois que a gente fez tudo aquilo que eu mostrei antes. Antes, isso aqui é para, na hora de construir o tema. E do jeito que ele colocar lá, eu vou aceitar? Tem que ter ajustes. E como que eu peço ele para fazer ajustes? Usando os critérios de avaliação. Corrija o texto. Vamos aprimorar? Eu acho que a gente consegue fazer melhor, hein? Ah, eu não faço isso com meu filho? Claro que eu faço. Vou fazer com o ChatGPT também. Ora, elogia e vamos fazer melhor. Vamos fazer junto. Vamos aprimorar. Vamos especificar. Vamos aprofundar. Em quê? Em coesão? Em clareza? Se você tivesse que corrigir esse texto que você fez, quanto de ponto você daria nesse barema aqui? Então, esse roteiro fica de presente, juntamente com. Faz o print, hein? Juntamente com tudo aquilo que a gente falou antes, porque aquilo lá é o grande segredo, é o que ninguém sabe. E vamos começar a descobrir agora. Recapitulando, então, nós temos então uma mentoria que você vai ter a aula, uma aula gratuita, uma aula gravada, mais 7 dias de acompanhamento direto com você para estruturar o seu texto. Mais essa correção individual da prova escrita que tem que acontecer em 30 dias. Você tem que escrever em 30 dias para eu poder corrigir e te dar o feedback completo. É imperdível. É imperdível. Não tem nada igual aqui,
porque as pessoas simplesmente ainda continuam fazendo, escreva isso, formule isso. Você é um social media, você é um professor da área tal. No início até que a gente começava assim, mas eu vi que isso era superficial. Eu vi que tinha jeito de fazer melhor. E quando eu comecei a perguntar, dialogar, como eu faço no meu dia a dia, porque eu sou assim, eu sou uma história viva, ambulante. Tudo que eu faço tem uma história por trás. Não tem uma foto minha ou um vídeo meu que não vai ter uma história por trás. Porque é assim que a gente se conecta com as pessoas. Para você que quer carreira acadêmica, isso pode parecer um tabu, isso pode parecer algo assim, nossa, que trem esquisito. Mas eu garanto é o que vai fazer a diferença. Até porque você vai ser o único, né? Bora ser VIP, então? Bora ser VIP, vem para nossa mentoria Express. É só. Eu só preciso de uma aula, mas você vai ter que vir com notebook, com chat GPT, imersão completa para ficar aqui comigo. Se precisar ficar 4 horas, eu vou ficar 4 horas, mas todo mundo da mentoria vai sair com estrutura pronta, escrita, sua estrutura. Não é robozinho, não é hackzinho, não é prompt para você copiar e colar, não. Você vai fazer a sua. E nós vamos estar lá para guiar vocês. A estrutura pronta fica em 7 dias pronta. A gente já testou isso. 7 dias você faz a estrutura. 30 dias você escreve o seu. A gente corrigir. Beleza? Suporte no WhatsApp, suporte no e-mail. E, é claro, podendo tirar as dúvidas com todo mundo aqui da nossa equipe. Imperdível. Imperdível. Não vai estudar quando o edital abrir. A hora de estudar é agora. É para sair na frente. É para ganhar prêmio. Inclusive, o texto vai ficar tão bom que você vai, se quiser, usar o nosso método para publicar ele depois. Tá bom? Beijo! Vamos curtir o sábado. Deus abençoe vocês. Jesus abençoe vocês. Que vocês tenham tudo de bom. E entrem para nossa mentoria, porque eu garanto que vai ser uma virada de chave tão grande que é impossível encarar uma prova escrita do mesmo jeito que você fazia. E funciona. Funciona! Agora eu já sou banca de aluno que virou orientador de mestrado, passou no concurso público dos sonhos e está me chamando para ser banca. Ah, tão boa. Sabe aquele dever cumprido, assim? Ah, a sementinha frutificou. Ela brotou, cresceu e virou uma árvore. E agora está plantando outras sementes. Gente, beijo, com Deus. Até mais, foi um prazer. Vem ser VIP, condições imperdíveis. Imperdíveis. Chama os concurseiros, tá? Chama os concurseiros. Não fique guardando para você, não. Chama mais gente. Inclusive, se você chamar mais gente, os 5 primeiros vão ter um brinde a mais, um algo a mais, um prêmio a mais, tá bom? Estou te esperando. Bora ser VIP.